Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Já estamos trabalhando com esse texto já há bastante tempo, no nosso culto da conquista, amém? Mas sempre eu faço assim um rápido resumo, para que as pessoas se situem, né? Os irmãos que estão vindo pela primeira vez ao culto da conquista. Mas para sim, ficar na íntegra mesmo, né? Se inteirar na íntegra daquilo que nós estamos fazendo, você pode puxar lá, Igreja Batista Livre Acesso, culto da conquista, tá bom? E ver lá os cultos das terças anteriores que você vai estar se situando, tá bom? Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, lendo aqui no telão. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Versículo 2, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Versículo 3, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Versículo 4, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Versículo 5, último texto, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças, te agradecer, Senhor, por tudo o quanto o Senhor já nos concedeu na noite desse dia. Ó Deus, já fomos brindados com tantos cânticos melodiosos e tão abençoados. E nós cremos, Pai, que a Tua palavra, em continuidade a tudo aquilo que já ouvimos, também continuará falando conosco. Queremos colocar a Tua palavra, que vai ser verbalizada, mas aplicada pelo Teu Espírito ao coração da igreja. Quero colocá-los, não somente os que aqui estão no santuário, mas também aqueles que nos veem pela internet, sejam também ricamente alcançados por ela. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento em seus lugares. Glórias a Deus por isto. Domingo tivemos um culto tão abençoado. Deus usou o nosso pastor de uma maneira tremenda, extraordinária, aliás, como sempre, não é? E nós fomos blindados com uma palavra muito enriquecedora, e nós estamos gratos a Deus, tá bom? Queridos, olha só para situar os irmãos no texto que nós acabamos de ler, de uma maneira muito rápida, o apóstolo Paulo, ele está admoestando aos cristãos da cidade de Coríntios, cristãos que moravam em Coríntios, acerca daquilo que havia acontecido quando o povo de Deus estava peregrinando pelo deserto. É interessante que essa fala paulina, ela é uma fala, e falei isso aqui ao longo das semanas, que Paulo está trazendo esse paralelo, fazendo esse paralelo, da caminhada do povo pelo deserto com a caminhada da igreja. Então a igreja tem um objetivo, a igreja tem um alvo. E Paulo diz que nesse objetivo e nesta caminhada, nós temos que ter cuidado, porque outrora, referindo-se ao povo de Deus na peregrinação pelo deserto, eles tiveram ou comeram de um maná espiritual, eles beberam de uma água espiritual, mas mesmo assim, no versículo 5, está dizendo que Deus não se agradou da maioria deles. Então, o que nos leva a entender é que mesmo estando na igreja, é que mesmo participando dos cultos, nós temos que entender que existe um Deus que sonda os nossos corações e a nossa intencionalidade com que fazemos o que nós estamos fazendo. Então, há esse perigo. Então, o que Paulo está chamando aqui é uma consciência de como é que nós estamos diante de Deus. A realidade paulina é como é que nós estamos caminhando por esta terra. Nós estamos caminhando de uma forma que agrada a Deus ou de uma forma que não agrada a Deus. Então, isso aqui é muito sério. Aí Paulo ele traz duas, analogias dos quadros análogos, como nós podemos chamar. Primeiro, ele está falando acerca do batismo no mar. Depois, ele fala acerca do batismo na nuvem. Esse batismo no mar, dentro da visão paulina,
é exatamente o que nós chamamos de redenção. Então, Paulo está dizendo que eles foram batizados no mar, que hoje para nós a implicação é uma implicação de redenção, ou seja, nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. E quando Paulo fala dessa redenção, ele fala que nós temos que, primeiro, nós temos que nos despojar da velha vida, ou seja, não existe uma redenção e permanecer na mesma vida, ou numa velha vida, fazendo aquilo que a gente bem entende que deve ser feito. E ele diz que nós temos que fazer esse despojamento de uma velha vida, e nós temos que fazer renovação de uma nova vida. Para Paulo, o batismo no mar, que chama-se de redenção, é exatamente isto. No momento em que eu aceito a Cristo e eu estou caminhando, eu tenho que começar a me autovasculhar. O que é que precisa ser mudado? O que é que eu preciso deixar da velha vida para que eu agrade ao Senhor? Então nós temos o Espírito Santo que vai estar nos mostrando aquilo que é necessário fazer para que nós tenhamos o despojamento de uma velha vida, da velha vida ou da forma velha de se conduzir nessa nova vida cristã. Aí ele disse que nós temos que nos despojar disso, e nós temos também que fazer manutenção. Essa manutenção é leitura da palavra, essa manutenção é oração, essa manutenção é jejum. Então a gente vai fazendo essas manutenções, para quê, pastor? Para que a gente vá crescendo em Deus. Isso seria o batismo no mar. Mas observe que Paulo fala também de batismo na nuvem. Esse batismo na nuvem ele vai chamar de santificação. E quando eu falei acerca de santificação, existem duas coisas aqui. Primeiro, é a purificação da vida. Como é que há a purificação da vida e como é que acontece a purificação da nossa vida a nível de santificação? Primeiro, é quando a gente se identifica com a palavra. O que é se identificar com a palavra? É enxergar na palavra aquilo que a palavra vai trazer de manutenção para mim, em termos de vida espiritual e de santificação. O que é que a palavra de Deus está falando para mim? Então, eu vou me identificando com a palavra. Ao ler a palavra, eu vou me permitindo que essa palavra se torne um espelho para mim. Espelho daquilo que eu preciso para agradar a Deus. Então, isso é purificação de vida. Eu me identifico com a palavra e à medida que eu vou vasculhando a palavra, eu vou me arrependendo. Isso aqui é purificação de vida. Mas santificação de vida também fala de princípios. Estou fazendo um resumo, porque você pode ir lá nos vídeos anteriores e ver com mais nitidez o que eu estou falando aqui. Mas também santificação fala de princípios de vida. O que é um princípio de vida, pastor? São leis que Deus estabeleceu para que fôssemos guiados por elas. Ou seja, nós temos dúvida de alguma coisa? Temos. Então a gente vai lá no espelho que é a lei, e a lei vai dizer aquilo que devemos ou aquilo que não devemos fazer. E eu fiz uma observação, e é pertinente eu repeti-la, que muitos estão abdicando ou abrindo mão de conceitos veterotestamentários ou conceitos lá do Antigo Testamento, e aqui está um deles. As pessoas dizem, não, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas estar debaixo da graça não significa abrir mão da lei, não significa dizer que a lei não tem poder sobre a gente. Aí eu li Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 17, onde Deus vai mostrar as suas leis, e eu fiz uma divisão, porque teologicamente falando, há uma divisão em Êxodo capítulo 20, nós temos ali leis sociais, nós temos ali leis cerimoniais, e nós temos leis espirituais. E eu falei acerca da lei social, quando ele diz assim, pai ou filho, honra a teu pai. É uma lei social. Quando ele diz, você não deve cobiçar nem a mulher do próximo, nem um bem do próximo, nem nada que pertence ao próximo. Traduzindo em forma de inveja. Isto é uma lei social. Então essa lei não foi destruída, muito pelo contrário.
quando nós estamos debaixo da graça, nós somos capazes, pelo Espírito Santo, de cumprir essa lei. Aí eu falei da lei cerimonial, e a lei cerimonial é exatamente um princípio de adoração a Deus. Deus, quando instituiu a lei cerimonial, Ele estava dizendo: me adore, eu quero que vocês me adorem. Você não pode adorar a outros deuses. Vocês vão entrar numa terra em que as pessoas adoram a outros deuses, mas vocês têm que adorar a mim. Isso aqui é uma lei cerimonial. Aí eu estou trabalhando agora a lei exatamente moral. E essa lei moral está em Êxodo capítulo 20, versículo 13 ao versículo de número 15. E é interessante essa lei moral, porque nós temos que entender por que é que Deus instituiu essa lei moral. Qual é a finalidade, qual a intencionalidade de Deus em instituir a lei moral. Aí eu mostrei para cá, para vocês, que Deus instituiu a lei moral exatamente por causa do livre-arbítrio, ou da livre escolha. Pelo fato do homem ter a liberdade de escolha, Deus institui a lei moral. Ou seja, Deus nunca vai impedir que Dário tome as suas decisões. Mas Dário não pode tomar as suas decisões de forma aleatória e dizer que é culpa de Deus. Ele não pode dizer que eu não sabia que era assim. Aí Deus instituiu a lei moral para que o homem, com o seu livre-arbítrio, saiba aquilo que deve ou não deve fazer. Por quê? Porque todas as vezes que a gente fala de comportamento humano, nós temos que entender que de um lado existem os preceitos de Deus para que esse comportamento sejam movidos por Ele, por esta lei, por esses princípios, ou o homem vai ser regido pelos seus próprios princípios. Por quê, pastor? Porque sempre vai existir isso. São as minhas vontades e as vontades de Deus para a minha vida. Aí eu preciso saber o que é que eu vou decidir. E eu falei em uma lei que é uma lei sociológica. Olha o que é que a lei sociológica ela vai dizer. Ela vai dizer que toda a sociedade ou na sociedade existem mudanças permanentes. Ou seja, toda a sociedade existe mudanças permanentes no tocante aos costumes. Então a gente pode, por inferência ou dedução lógica, dizer que quem dita as leis da sociedade é a própria sociedade. Aí eu fiz aqui uma pergunta: e a igreja? Ela vai ser regida pela lei da sociedade ou a igreja vai ser regida pelas leis espirituais? Aí alguém pode dizer: não, pastor, mas nós devemos ser obedientes às leis da sociedade. Óbvio, mas eu não estou falando de uma lei da sociedade, eu estou falando de costumes. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade que faz o que quer. Eu morei 13 anos lá em Caldas Novas, e eu vou falar aqui com muita liberalidade, o poder executivo baixou uma lei lá na época, e a lei foi o seguinte: turistas não podem ser incomodados. Em outras palavras, turista faz o que quer. E a lei virou uma bagunça. Eu cheguei em 2005 e eu fiquei horrorizado. As mulheres passavam em carro na época de carnaval, passavam em cima daqueles carros abertos, literalmente sem sutiã, com os seios à mostras. Por quê? Não, porque ninguém pode mexer, é uma lei. Aí, por que existe essa lei? Aí a gente vai também ser levado por elas? Então nós temos que ter cuidado. Por quê, pastor? Porque pecado nunca deixou de ser pecado. Aquilo que a Bíblia traz como pecado continua sendo pecado. O homem sabe quando ele peca e quando não peca. Por quê? Porque existe uma lei espiritual dentro dele, através do Espírito Santo que mostra. Então nós não estamos inocentes. Então nós temos uma lei da moral na palavra e nós temos uma lei na sociedade, uma lei que pode tudo, uma lei que faz. Um dia eu estava passando por um determinado lugar e eu vi uma placa: segunda-feira sem lei. Digo, meu Deus, imagina o que não é isso.
né? Segunda-feira sem lei. Então, o que é que nós temos que ter cuidado? Temos que ter cuidado porque existe um princípio na palavra de Deus. Coloca aí, Aécio, Êxodo 34, só para que a gente leia isso aqui, feche, e a gente vá para a igreja que se contaminou com os parâmetros de uma sociedade da época. Êxodo 34, vamos ler versículo 10, 11, 12 e 13. Olha lá, Êxodo 34, versículo de número 10 a 13. Nós vamos jogar no telão. Vamos lá? Já apareceu? Olha lá. Vamos ler aqui no telão. Presta atenção como isso é sério. Ele vai dizer: então disse o Senhor: eis que eu faço um pacto, uma aliança com vocês. Farei diante de todo o povo maravilhas quais nunca foram vistas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. Irmãos, eu creio nisto. Eu creio em uma igreja que se enquadra dentro da palavra de Deus e ela se torna farol para uma sociedade. Eu creio numa igreja que se enquadra dentro dos parâmetros da palavra de Deus e esta igreja começa a ver maravilhas. Salvação de vidas, curas, milagres, eu ainda creio nisso. Aí ele vai dizer assim: e todo este povo no meio do qual estais verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Versículo de número 11. Aí ele vai dizer o seguinte, olha só, isso aqui é uma condição. Ele vai dizer: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus. Essa turma era uma turma que já tinha se estabelecido numa terra que pertencia ao povo de Deus. E Deus está dizendo: vocês não se preocupem com isso, que quem vai expulsá-los não são vocês, mas sou eu que vou fazer isso. Olha a promessa de Deus, quando a igreja anda daquilo que é parâmetro e contornos da palavra dele. A igreja não precisa lutar contra o inimigo. Quem luta é o próprio Deus. Quem luta é o próprio Deus. É por isso que quando a Bíblia diz que Daniel estava orando, e ele estava orando pelo povo, ele estava orando pela nação. Aí a Bíblia diz que quando o anjo vai trazer a notícia e a resposta, houve oposição. E a Bíblia diz que foi preciso que o arcanjo Miguel viesse intervir. E quando ele chega, ele diz assim para Satanás: o Senhor te repreenda. É Deus que repreende, é Deus que peleja pela igreja. Nós não temos que estar nos inquietando com nada. Por quê, pastor? Porque é um Deus que peleja pela igreja. Isso aqui já foi promessa de Deus ao povo. Versículo 12. Aí ele vai dizer assim, ó: guarda-te de fazeres pactos com os habitantes da terra em que has de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Segura aqui. Sabe qual é a maior desgraça, meu irmão, para uma igreja? É quando uma igreja começa a fazer alianças que não deve fazer. Começa a andar de mão dadas com quem não deve andar. A igreja foi chamada para ser diferente. A igreja foi chamada para ser diferente. E nós não podemos andar aliançado com o povo desta terra. É isso que está aqui na palavra. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. E Deus está falando conosco. Você vai chegar numa terra de uma turma que não me adora. Cuidado, ele tem costumes. Vocês não podem fazer aliança com ele. Olha aqui para mim, eu não estou falando de algo antissocial, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o sal só pode salgar se misturar. Agora, eu posso salgar sem absorver a cultura do mundo. Eu posso. É por isso que o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém em roda de escarnecedores e não se assenta em roda de pecadores. A igreja pode se isentar disto. Nós chegamos em uma rua e esta rua tem que mudar.
Nós chegamos em uma escola e essa escola vai ter que mudar. Nós chegamos em uma sociedade e essa sociedade vai ter que mudar. A gente não pode, isso aqui é a palavra do Senhor, a gente não pode. Aí o versículo 13 ele vai dizer: mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus acerins cortareis. O que é que Deus está dizendo? Não pactua com isto. Não pactua. O mundo tem muitos altares, adoram a muitos deuses, mas a igreja não pode se meter nisto. Quem pode dizer amém? Aí olha só, aí eu trabalhei com vocês, e eu estou mostrando uma igreja que ela se contaminou com a sociedade da época, e essa igreja é a igreja de Laodiceia. Abra aí, Apocalipse 3, 14 a 18, Aécio. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 ao versículo 18. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 a 18. Isto, Aécio. 3, 14 a 18. A gente vai ler agora. Aqui no telão, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá. Essa palavra oxalá significa tomara, quem dera, ok? Foras frio ou quente, versículo 16. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, até o versículo de número 16. Olha só, aqui está um texto que está nos mostrando uma igreja que, lamentavelmente, ela deixou que a sociedade, ou seja, a cultura da cidade, ela entrasse na igreja, a igreja absorveu a cultura. Aí eu mostrei algumas palavras dignas de notas. Primeiro, é a palavra o amém. Essa palavra o amém é uma palavra hebraica. No início de uma frase, significa certamente ou verdadeiramente. Mas essa palavra no final da frase, significa seja assim ou assim seja, é o amém. A outra palavra que existe é testemunha fiel e verdadeira. Quando João escrevia isto aqui, ele estava fazendo alusão ao sinédrio. O que é o sinédrio, pastor? É a suprema corte, não é, sacerdotal lá de Jerusalém, composta por 72, membros e um presidente. Só que lá nesse sinédrio acontecia às vezes, no julgamento de alguma coisa, o voto popular. E quando o voto popular acontecia de alguma testemunha falsa, comprada para condenar um réu. Aí se levantava, quem daqui viu o acontecimento? A testemunha falsa levantava, eu vi, foi ele que fez. E esse réu era condenado. Aí João, ele vem e diz assim, fica tranquilo, porque no tribunal da vida, há um que é testemunha fiel. E essa testemunha fiel é o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que é que João está dizendo? É que você pode confiar nele. Ele vai testemunhar para trazer libertação para você. Você pode confiar nele. Mas há uma outra coisa aqui acerca da cidade de Laodiceia. Você percebe que o versículo aí lido mais uma vez, ele vai dizer assim no versículo de número 15. Eu quero dizer que eu conheço as obras de vocês, que vocês nem são quentes e nem são frios. O que é que significa isso? Ouça, é que Laodiceia está aqui. Ao sul de Laodiceia, ao norte de Laodiceia, tinha uma cidade chamada Hierápolis.
E esta cidade, ela tinha águas termais. Então, tornou-se centro da atenção dos poderosos. Quando estava frio, eles iam lá para Hierápolis, para desfrutar das águas termais, Caldas Novas. Aí, quando estava quente, aí eles iam para Colossos, que ficava a 15 quilômetros de Laodiceia. Lá tinha água potável, água fria, de boa qualidade. Por isso que ele está dizendo, nem és quente Hierápolis, e nem és frio Colosso. Agora, em relação a Laodiceia, as águas que chegavam a Laodiceia, elas vinham no aqueduto, provavelmente lá de Hierápolis. E quando essas águas que de lá saíam quentes, pelo aqueduto, pelas adutoras, ela vinha e chegava na cidade morna. Você já bebeu água morna? Eu, quando era pequeno, a gente às vezes ficava gripado, aí a gente acordava e dizia, mamãe, a gente está com sede, aí a mamãe dava água morna para a gente. Por quê? Para que não prejudicasse mais. Aí ela dava água quente, meu Deus, que coisa terrível, vontade de vomitar. A água morna provoca isto. Aí Jesus está dizendo, eu queria que você fosse Hierápolis, água quente. Eu queria que você fosse Colosso, frio. Quem dera. Mas vocês não são assim, vocês são morno. E o que significa isso, pastor? Imagina uma igreja. Aí eu não estou falando da instituição, eu estou falando da individualidade. Imagina um crente morno. Imagina uma instituição morna. É aquela que fica em cima de um muro nas questões morais. Você tem que entender que a cidade de Laodiceia tinha pessoas ricas dentro da igreja. Então, para não desagradar, então a gente fica quieto. Isto aqui é muito sério. Irmãos, quem desagrada crente não é normas bíblicas, condutas bíblicas, mas quem desanima crente, desanima, é o pecado. Nós temos que combater o pecado. Aquilo que está na palavra tem que ser pregado, e mais pregado mesmo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação que hoje pode tudo. Nós temos que ter cuidado. Então a gente não pode ficar em cima do muro. Para quê, pastor? Para não ferir. Não, a gente não está ferindo. A palavra, ela tem que ser pregada. Olha o que é que ele vai dizer no versículo de número 17 de Apocalipse. Coloca aí, versículo 17. Coloca aí, versículo 17. Olha lá. Porquanto dizes, rico sou, e eu estou enriquecido. Irmãos, uma das maiores riquezas das igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, naquela região da Turquia, onde estão praticamente todas as igrejas, as ruínas dessas igrejas, existiam muitas pessoas ricas. Aí o Senhor está dizendo assim, sou rico e eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Você percebe isto? Você percebe? Um dia eu fui pregar e recebi um convite para pregar no Rio de Janeiro. Não, São Paulo. Foi São Paulo. E eu fui pregar. Era o congresso. Naquela época, o irmão que foi me buscar, ele era um presbítero. O carro dele era o carro mais lindo da igreja. E eu sentei, eu sentei na frente, Nedinho atrás. Aí ele estava ouvindo Julio Iglesias. Aí eu comecei, mais ou menos, será que eu estou ouvindo isso mesmo? Aí ele dizia, pastor, não te escandaliza, eu adoro Julio Iglesias. Aí eu disse, tá bom, não vou me escandalizar não. Aí eu fui. Ele era dono de uma grande empresa, irmão. Ele era o cara mais rico da igreja. Aí eu fiquei na casa dele. Aí a gente estava jantando, voltou, jantou, e a gente foi para a casa dele. Aí de manhã,
ele disse, pastor, tu não escandaliza não, que eu gosto de tomar um vinhozinho de manhã. Isso aquece. Aí eu estava perto assim, eu estou falando isso aqui para que os irmãos entendam o que eu estou pregando. E eu estava perto assim, aí quando ele abriu essa janela assim, tinha lá cerveja, mas não era preta. Porque tem cerveja preta, que dizem que é para acidente. E eu olhei assim, e ele disse, não, pastor, eu não acho não, isso aqui é cevada, isso aqui não tem nenhum perigo. Mas vejam, aí quando eu terminou o culto do domingo à noite, quem foi me levar em casa foi o pastor. Ali em casa não, no hotel. Aí o pastor disse, aí, o que foi que tu achaste do irmão fulano de tal? Eu disse, pastor, eu não achei nada. Ele disse, mas tu viste lá o que ele usa, tal? Eu digo, não, pastor. Quase que eu disse, isso aí é contigo, né? Comigo não tem nada a ver com isso. É tua ovelha. Mas olha só, nós estamos vivendo essa época, irmãos. Aí, Jesus vem e diz assim, ó, e não sabes que tu és um coitado. Não somente um coitado, mas tu és um miserável. Tu és pobre, cego e nu. Isso aqui é muito forte, irmãos. Porque eu não estou falando de cego, deficiente visual. Eu estou falando daquele que não quer enxergar. Aí a vida fica uma bagunça, a casa fica uma bagunça. E não se sabe por quê. Por quê? Porque se está se sustentando nisto. Se sustentando nisso. Eu passei a minha vida toda, estou com 54 anos. A vida toda, eu dediquei a minha vida toda ao Senhor. A vida toda, e vou gastar o restinho que tem no Senhor. Enquanto eu via colegas ganhando muito dinheiro, eu estava ganhando muitas vidas. Eu me casei e eu praticamente vivia da obra. Deus nunca deixou faltar nada. Agora não, mas a maioria dos meus paletós que eu tinha foi doado. Pastor, Deus mandou doar um paletó. Eu digo amém. Não foi 2 não? Ele não, pastor, só 1. Passei a vida toda. Passei a vida toda, vira e mexe, mas pastor, Deus quer. Não, Deus escolhe um para isso, mas Deus escolhe outro para a obra. E eu fui um desses. Então eu encontrava pessoas ricas nas igrejas que eu ia, que às vezes queriam me humilhar. Pastorzão, você serve a Deus, né? E não tem um carro bom, rapaz? Eu digo, não, mas o meu carro é carro de fogo. É carro de fogo. Pastor, que mal lhe pergunto, o senhor já tem uma casa? Eu digo, tenho, eu só não vou para lá agora. Mas eu tenho uma casa. Então, aí tem gente, porque tem um currículo, porque tem um diploma, porque tem dinheiro, aí começa a achar que é o melhor. Começa a querer pisar. Você está entendendo? Eu já fui pregar em igreja, irmão, que pisa no tapete do altar, que vem aqui, ó. Mas uma igreja fria, abatida. Mas eu fui já pregar em interior da Bahia, uma igreja simplesinha. Até o pastor com aquele paletózinho surrado, mas uma igreja cheia do poder, cheia da glória, cheia da autoridade de Deus. É isso que Deus quer. Aquilo que a gente tem, meu irmão, não serve para nada, a não ser para servir na obra. Não serve para nada. Por quê? Porque a gente serve um Deus que é o dono do ouro e dono da prata. Mas ouça o que eu vou dizer, isso aqui não é uma carta triste, é uma carta real. Mas em cima disto, olha o que é que vai dizer o versículo 18, abre aí o versículo 18. Versículo 18. Vamos ler? Aí o Senhor diz assim, tu és miserável, tu és cego, pobre, tu és nu, mas eu te dou um conselho. Ele diz assim, aconselho-te que de mim compres o quê? Para que te enriqueças. Eu te peço que você compre vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio, para fim de ungires os teus olhos, para que veja. Qual é o conselho do Senhor? Em primeiro lugar, diga assim, compre de mim ouro. Agora olha para cá, diga assim, ouro
refinado no fogo. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Quando o ourives, ele extrai, ou o garimpeiro, ele extrai o ouro, esse ouro vem com toda a impureza. Agora, esse ouro precisa ser refinado no fogo. Para quê? Para que esse ouro torne-se um ouro puro. Quem está entendendo? Olha só, primeira coisa, por que é que o Senhor está dizendo assim, ouro refinado no fogo? Presta atenção, isso aqui é contexto. Lá em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, havia um culto ao imperador. Era um culto. Quando o imperador apresentava-se na sacada do seu palácio, todas as pessoas tinham que se curvar e cultuar a ele. Olha para cá, muitos da igreja de Laodiceia estavam prestando culto ao imperador, porque aqueles que não prestavam culto, eles eram perseguidos. Aí muitos que não prestavam culto ao imperador, podiam trabalhar na cidade e ficar rico, porque aquele que não prestava culto, ele era perseguido. Aí Jesus, ou o Senhor, ele está falando do ouro refinado. É o ouro refinado, é o crente que passa pela provação e aceita a provação de Deus e não cede ao pecado por causa dela. Por quê, pastor? Ouça o que eu vou dizer. Ouça o que eu vou dizer. A igreja sobre a face desta terra, ela vai ser perseguida. Já começou. A turma fazendo de tudo para fechar as portas dos templos. Já começou. Mas uma coisa é certa, pode fechar a porta do templo, mas não pode fechar a igreja. Não pode fechar a igreja. A igreja tem que se manifestar, a igreja tem que pregar, a igreja tem que cantar, a igreja tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Nós não vamos ser desobedientes, mas isto aqui vai levar a mensagem por onde a gente quer e Deus quer que vá. Eu recebi esses dias um telefonema de alguém que disse: pastor, eu estou ouvindo e vendo os cultos online, e eu não quero mais deixar de assistir, porque Deus tem falado comigo e com a minha família. E não são crentes. E não são crentes. E estão ouvindo. Aí Deus está dizendo: eu tenho ouro refinado pelo fogo. Há uma igreja refinada pelo fogo. Há uma igreja que não abre mão da aprovação, ainda que a aprovação venha, mas ela vai estar firme, glorificando a Deus. Ela não vai ceder. Tem muita gente cedendo, mas aqueles que não cederem, Deus tem uma coroa reservada naquele dia, para a glória do seu santo e eterno nome. Não tem que ceder. Eu estava pregando em Realengo, Rio de Janeiro. Aí o irmão estava contando testemunho, 2 jovens, ele disse que estavam no coletivo, aí entraram dois bandidos, e disseram: é o seguinte, nós odiamos crente, e quem for crente que tiver aqui nesse coletivo vai morrer. Aí pegou a carabina aqui, pá, armou, aí foi passando: tu é crente? E o cara com Bíblia, botando debaixo do banco: sou não. E tu? Oxe, eu tenho um negócio com crente, rapaz. E tu? Oxe, eu já sou desviado. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí chegou lá 2 irmãozinhos. Tu está com Bíblia, rapaz? Tu é crente? Ele disse: sou. Não somente crente, mas eu sou lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Aí aqueles bandidos se viraram e disseram: os únicos que não vão ser roubados vão ser eles, porque são crentes. Vocês, bom, carteira, relógio, celular, carteira, relógio, celular, carteira, relógio, celular. Vai chegar uma hora, irmãos, que nós temos que saber o que é que nós somos. Aquilo que nós somos. Eu não estou falando de gospel. Eu não estou falando de gente que se diz crente para estar numa igreja evangélica, não. Eu estou falando daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Aqui é o culto ao imperador. Quais são os cultos que nós estamos prestando? Nós temos que ter cuidado. Vou ficar por aqui, porque a gente não pode passar muito horário por causa do toque de recolher.
Depois nós vamos falar sobre as vestes, nós vamos falar sobre os colírios, e nós vamos seguindo assim. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé.